Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Juliano Grafanassi, vigário paroquial da Paróquia Espírito Santo. Estamos em mais um Conversando sobre a Fé para tratar do assunto das leituras espirituais na leitura da Bíblia. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, no número 115, a leitura das Sagradas Escrituras, elas podem ser apontadas para uma categoria que nos ajuda a rezar. E não seria aquela forma, então, literal de ler como tal e qual está escrito. E nós sabemos também que as Sagradas Escrituras, elas não podem ser tiradas do seu contexto e, ao mesmo tempo, ela não tem um caráter historiográfico, isto é, de contar a história tal como ela é. E ao mesmo tempo em que nós percebemos isso no Catecismo, a Igreja ela aponta então essas três formas que vou destacar agora. A primeira forma então é a forma alegórica de falar a Sagrada Escritura ou de tratar ou de rezá-la no seu sentido espiritual e profético da história. Você não tira a parte histórica nem o contexto geográfico, mas você acaba por usar de uma interpretação nos eventos que vão acontecendo sucessivamente. Então é interessante destacar que apontar o significado daquilo que vai além do sentido da palavra é o sentido alegórico. E os cristãos, na maioria das partes, e principalmente nas homilias dos padres, nas pregações, nós ouvimos falar desse sentido, dessa forma de dizer e destacar as coisas conforme nós meditamos, contemplamos e vivemos a palavra de Deus. Além disso, o processo alegórico ele utiliza de uma hermenêutica, isto é, de uma linguagem, de uma leitura que faz com que o entendimento da palavra ele seja mais acessível ao contexto atual, aonde o contexto atual ele é uma chave para que nós entendamos o processo que está por trás. A mensagem que pode ser comparada, não tirando ela do seu contexto, é claro, mas ela pode iluminar aquilo que é a nossa vida. E é interessante, então, que a compreensão alegórica é também trazida no Novo Testamento, onde os evangelistas, eles utilizam de passagens do Antigo Testamento para trazer e iluminar aquilo que são as atividades de Jesus. E o outro sentido que nós vamos falar é o sentido moral. O caráter moral ele serve para que nós introduzimos um costume, isto é, um comportamento. E às vezes estamos acostumados a olhar o contexto bíblico como desta forma. Nós utilizamos a todo momento as leis para regrar a nossa vida. E o sentido moral, então, da leitura da palavra de Deus, ela nos traz esse caráter iluminativo e, ao mesmo tempo, ajuda a nos ambientar do processo histórico salvífico do homem. E é muito importante que aquilo que é a qualidade moral, isto é, a vivência daquilo que são as leis, as regras, a ética, é possível de se dizer que quando nós utilizamos dessa leitura, nós aprofundamos naquilo que é a cultura, naquilo que é a possibilidade de uma vivência, de um costume e, ao mesmo tempo, de cultivar em nós o hábito das coisas de Deus. E, ao mesmo tempo em que nós utilizamos, então, desta leitura, nós ligamos os alertas para os vícios e os pecados, aonde eles precisam ser iluminados pelas virtudes, pelas regras e por aquilo que é a vontade de Deus. Mas não deixa de ser destacado também que a moral, ela nos serve, então, para conduzir no processo de uma intimidade com Deus. Ao mesmo tempo em que nós olhamos como os 10 mandamentos para citar os pecados, isso é, para nós tirarmos de lá as fontes para que nós possamos pensar e fazer um exame de consciência, por exemplo,
o Decálogo ele também tem por caráter iluminar o povo num processo espiritual. Então a moralidade ela acaba sendo também uma forma de ler e traduzir a espiritualidade diante da leitura das Sagradas Escrituras. E por fim, o sentido analógico, onde nós utilizamos de imagens para comparar a nossa vida com aquilo que está sendo ambientado na Bíblia. Por exemplo, quando nós pegamos uma passagem da vida de Jesus e nós nos comparamos a ele, utilizamos do processo analógico para fazer essa comparação. E o melhor jeito de nos aproximar no sentido espiritual de uma leitura que vai além do nosso tempo, porque é um passado muito distante, é o sentido analógico, porque acaba por nos mostrar aquilo que é a sensibilidade, a forma de introduzir o pensamento, a imaginação e de nos trazer algo que é muito importante para a nossa fé, que é a docilidade e a abertura ao Evangelho e à palavra que fica inscrita no nosso coração. Então, o processo analógico a gente utiliza de comparações, de imagens, de sentimentos e de pensamentos daquela época para iluminar a nossa história, a nossa vida e aquilo que também é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como dizia Santo Inácio, transfigurar a nossa imagem junto com a imagem de Jesus Cristo. Este foi o Conversando sobre a Fé. Curta, compartilhe e envie para os seus amigos. Muito obrigado por sua atenção.